Vamos receber então a palavra de Deus. O presbítero Caio, líder do Reviva, vai ministrar para nós nessa noite, vai falar aos nossos corações, ser usados por Deus. Você recebe o presbítero Caio como profeta de Deus sobre a sua vida? Amém? Deixa Deus falar com você, abra o seu coração, esteja liberado para receber aquilo que Deus tem. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor para a igreja. Deixa eu colocar meus óculos aqui. A idade vai chegando, não que eu tenha muita idade, eu sou novo ainda, mas já estou precisando de óculos. Amém? Antes da gente começar, a palavra que Deus ministrou no meu coração para esta noite, eu queria chamar aqui no púlpito, aqui em cima comigo, a irmã Isabela e o irmão Rafael. Mas primeiro as mulheres, porque ela merece a preferência como mulher. Depois o irmão Rafael, para dar um testemunho, cada um da sua vida, de como tem sido esse tempo, esse ano de 2020, na vida deles, enquanto empresários, empreendedores, profissionais liberais, que são cristãos a princípio, né? Antes de tudo, são cristãos, são pessoas que vivem o Evangelho de Jesus. A palavra está com a irmã. Fique à vontade, que Deus colocar no seu coração. Conte sua história para a gente. Amém. Paz, igreja. Então, vou falar um pouquinho da minha história com o empreendedorismo. Eu sempre quis empreender, quis trabalhar por conta própria. E já tem um tempo que eu estava orando e pedindo uma direção de Deus, né? Falando assim, Deus, o que é que eu devo fazer e como eu devo fazer? Se eu me der uma direção daquilo que o Senhor quer, né, para a minha vida. E com essa questão da pandemia, né, do coronavírus, eu estou com um contrato de trabalho suspenso, né, que atualmente eu sou empregada aqui no Senai, e eu vi como uma oportunidade. Eu pensei, se eu não vou ficar parado, vou começar a fazer alguma coisa. E orando, né, pedindo a Deus uma direção. E eu sempre fiz doces para amigos, para colegas, então eu pensei assim, e eu gosto muito de cozinha e gosto muito de doce. Falei, então vou começar alguma coisa nessa área. Aí eu comecei a fazer pipoca gourmet e palha italiana para vender. Aí eu fiz alguns cursos, me aprimorei, criei um Instagram e comecei com as minhas vendas, né? E assim, graças a Deus, eu tenho visto o cuidado de Deus com a minha vida, o tanto que eu tenho prosperado, o tanto de encomenda que eu estou pegando. Então, assim, eu vejo que algumas pessoas, em vez de eu aproveitar as oportunidades, ficam paradas, se lamentando. Então, assim, a gente tem tanta oportunidade, né? Deus está no controle das nossas vidas. Eu penso que a gente tem que correr atrás daquilo que a gente quer, igual eu sempre falo, né, com as pessoas mais próximas de mim. Esse é um sonho que eu tinha. Então, eu que preciso correr atrás disso, né? E assim, graças a Deus, gente, cada dia eu vejo cuidar de Deus com a minha vida, tanto que as minhas vendas estão aumentando. Eu estou vendendo para pessoas que eu nem conheço. Assim, através do Instagram, tenho atingido pessoas de outras cidades. As minhas pipocas já foram até para fora do estado. Então, assim, para algumas pessoas pode ser uma coisa simples, mas para mim, eu só agradeço a Deus mesmo e vejo o cuidado de Deus com a minha vida, sabe? Eu fico muito feliz e agradeço muito. Eu estava até brincando com o Alex, né, na aula de teologia, que a IPV é uma igreja de empresários, que tem tanta gente aqui empreendendo. Então, assim, quem tem um sonho, né, de ter seu próprio negócio, corre atrás, sabe? Pede uma direção de Deus e tem que começar, né? Porque ninguém constrói um edifício lá do final. A gente começa no início mesmo. E aos poucos Deus vai acrescentando, as coisas vão acontecendo e eu só tenho que agradecer mesmo a Deus. Amém. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? É Deus agindo, irmão. Deus age na vida daquele que se dispõe a deixar o Espírito agir. Agora o irmão Rafael está com a palavra. Boa noite a todos, paz. E os doces da Isabela são muito bons, viu, gente? Sempre compro lá e são maravilhosos. Bom, eu tenho uma clínica, já tem 9 anos, esse ano completamos 9 anos de clínica. E os primeiros anos foi um perrengue só, assim, muito difícil, muita luta, mas desde que a gente começou a entregar mesmo a clínica para Deus, falar que é dele, pertence a ele, e tem feito a diferença, assim, no movimento da clínica, no gostar dos pacientes. Os pacientes têm se encantado mais, têm gostado mais do tratamento.
E aí, uma coisa que sempre o bispo ministra sobre as nossas vidas é que em tempos de crise são tempos de investimento. E aí, no meio dessa pandemia, a gente ficou parado uma semana, quase 2. O início, muito medo, muito o que vai ser, como vai ser. Mas nessa pandemia, eu consegui fazer com que a clínica de Patinga, que vai completar 2 anos, tivesse o mesmo potencial que a clínica de Timóteo, em termos de investimento e de equipamento. E agora nós estamos terminando uma reforma na clínica de Timóteo. E tudo isso no meio da pandemia. Então, todo mês tem batido recorde de atendimento, tem batido recorde de faturamento no final. E isso só pode ser o cuidado de Deus, o zelo de Deus para com a clínica, para comigo. E é isso. Agradeço. Amém. Glória a Deus. Vamos glorificar a Deus com as palmas. Querido, eu trouxe o irmão Rafael e a irmã Isabela, porque eu já conheço o testemunho deles, né? Já estou vendo Deus agir na vida de cada um deles, e foi para incentivar você que ainda não está vivendo isso. Você pode também estar neste lugar aí de gozo, de felicidade, de alegria, de experimentar o novo de Deus, de experimentar o agir de Deus na sua vida. Basta você querer, basta você dar espaço, basta você acreditar na promessa que Deus fez para você, naquilo que Deus gerou no seu coração. Não tem crise para aqueles que estão servindo a Deus, para aqueles que estão caminhando debaixo da proteção de Deus. Não tem crise. Você viu a história da irmã Isabela, que começou um negócio na crise, e o irmão Rafael, que expandiu o negócio na crise, né? Investiu no próprio negócio durante a crise. Então, para nós que estamos servos do Senhor, não existe crise. Existe Deus. E existe a sua fé em Deus, né? Você tem fé nesse Deus? Você confia nesse Deus? Então, você tem a vitória, você tem sucesso. Se não, busque mais, conheça mais a Deus, leia a palavra, e você vai entender o tamanho desse Deus que você de servir, que você quer adorar e vem aqui na igreja para louvar e adorar toda a semana. Mas eu queria dizer para você, queridos, ligado a essa situação, ligado a esses testemunhos, que as coisas no mundo não acontecem por um acaso, né? Não é por acaso que a Isabela começou um negócio na pandemia, não é por acaso que o Rafael expandiu o negócio dele na pandemia, não é por acaso. Não é por sorte, não é por predestinação, não é nada disto. As coisas acontecem, né, e as pessoas alcançam resultados porque, antes de tudo, tem um plano. E esse plano é de Deus. Deus tem um plano para a vida de cada um de nós, Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós, e nós temos que ter atenção a esse plano, nós temos que buscar conhecer isto. E esse buscar conhecer passa da nossa disposição de nos gastar em prol daquilo que é o propósito de Deus. E muitas vezes a gente pensa que agir é o caminho para o sucesso, mas o agir simplesmente por agir talvez não seja a melhor estratégia, não seja a melhor forma. Você tem que planejar seus passos. O reino de Deus, as coisas acontecem de forma organizada, querido. Não é aleatoriamente que as coisas acontecem. Tem uma organização no reino de Deus. Se você quer fazer parte desse reino, você tem que ser uma pessoa organizada, você tem que enxergar a organização nas coisas que você faz. Você tem que se organizar, se planejar, traçar metas, traçar uma estratégia. A estratégia no reino de Deus é algo muito importante. Tem uma estratégia para aquilo que você deseja implementar. Crie um plano, crie um projeto. Não é por acaso que as coisas acontecem no reino de Deus. Se você está esperando um golpe de sorte para a sua vida mudar, eu vou te dizer que não existe golpe de sorte. Existe milagre, querido, milagre existe.
Agora, golpe de sorte, você achar uma bolsa de dinheiro na rua ali para você prosperar, isso talvez não vai acontecer. Né? Não vou falar que não vai acontecer, porque Deus pode fazer chover do céu dinheiro em cima da sua horta. É dele o dinheiro. Se Ele quiser, Ele faz. Mas não é assim que tem acontecido. Se você pegar a sua Bíblia e começar a procurar exemplos de pessoas que foram bem-sucedidas, né, pessoas que foram ricas, prósperas, você vai ver que tinha uma estratégia. Não foi de qualquer forma. Se você pegar lá na Bíblia e ver lá a vida de Jacó, como Jacó prosperou na casa de Labão, Deus deu para Jacó uma estratégia. Olha só, vou contar para você se você não se lembra. Deus deu a estratégia para Jacó. Jacó pegou varas, fez picotes, né, tiras nas varas, colocou próximo aonde o rebanho de Labão vinha beber água, e toda vez que o rebanho vinha beber água, as fêmeas que estavam no cio iam acasalando e procriando, ia nascendo filhotes salpicados, filhotes malhados, filhotes listrados, e ele tinha combinado antes com Labão que todo filhote malhado, listrado, salpicado, seria o salário dele, e com isso, ele recebia mais. O rebanho dele foi aumentando, porque só nascia filhotes daquela forma. Ele tinha uma estratégia, ele cumpria aquela estratégia, e Deus prosperou ele na casa de Labão. Se você for um pouquinho mais para frente, você vai ver Moisés lá no deserto. Teve um momento que Moisés estava exausto, não estava aguentando mais dar conta das demandas do povo, estava assim, já no limite, tanto ele quanto o povo, e aí ele recebe a visita do sogro dele, de Jetro. Jetro vai lá, olha aquela situação e fala: Moisés, você está agindo sem estratégia, cria uma estratégia, levante líderes de 100, de 50, de 10, e coloque essas pessoas para resolver os problemas mais simples, para que você possa se concentrar naquilo que de fato importa, uma estratégia. Jetro entregou a Moisés essa estratégia, e Moisés implementou e teve sucesso, conseguiu conduzir o povo até a terra prometida, apesar de não ter entrado, mas levou o povo até a promessa de Deus, né? Conseguiu chegar lá. Outra estratégia, se você for olhar, e mais um pouquinho na frente, na sua Bíblia, você vai ver Josué, quando atravessa o Jordão e dá de frente com a cidade de Jericó. Tinha uma cidade toda murada, toda cercada, e ele olha para aquela cidade, sabendo da promessa de Deus, de conquistar toda aquela terra. Deus tinha falado com ele, e Deus dá a ele uma estratégia. Qual era a estratégia de Josué? Dar voltas na cidade, uma volta todo dia, durante 6 dias, e no 7º dia, dar 7 voltas na muralha, e na 7ª volta, quando tivesse completa, tocar os instrumentos, e o povo gritar, e a muralha cair. Pensa numa estratégia. Eu não sei se a estratégia de Jacó foi mais inusitada do que a de Josué, mas todas as duas foram estratégias assim, sem lógica para a mente humana, né? Como que uma vara cortada vai me fazer enriquecer? Como que dar voltas numa cidade vai fazer eu ter vitória numa guerra? É a estratégia que Deus gerou. Se Deus gera uma estratégia no seu coração, querido, se Deus gera um plano em você, esse plano vai dar certo. Coloque a sua fé nisso. Faça, execute da forma que Deus te mandar fazer. Porque se você fizer isso, se você se dispor a fazer, Deus vai ver o tamanho da sua fé e vai te honrar nela. É a sua fé, a fé de Josué, a fé de Jacó, em fazer aquilo, da forma como Deus tinha gerado no coração deles. Eu penso que foi a fé deles que fez o resultado acontecer. Porque, logicamente falando, onde que uma vara vai fazer filhote nascer de uma cor ou de outra? Onde que dá volta na cidade vai fazer muro cair? Eu nunca vi isso acontecer, só aqui na Bíblia que tem, mais lugar nenhum. Então são estratégias, queridos, que Deus vai gerar na sua vida, no seu negócio, para você implementar. E aí você vai ter que ter fé, você vai ter que confiar em Deus, você vai ter que ter intimidade com Deus para entender aquilo que Ele quer que você faça. Assim como foi na vida desses homens que eu citei. Nosso Deus é um Deus que é general de guerra, querido. Como todo general, Ele é especialista em estratégia. Deus é especialista em estratégia. Ele
toda a Bíblia é uma prova de que os planos de Deus são perfeitos e que toda a estratégia que Ele traçou aconteceu, se cumpriu, porque tudo que Ele planejou aconteceu. Se você for pegar a Bíblia do começo ao fim, o plano de Deus da salvação, da redenção, se cumpriu em Jesus. Se você for ler a Bíblia lá, em vários momentos você vai ver Deus revelando o seu plano, apontando para a vinda do Cristo, apontando porque havia de acontecer e as coisas acontecendo. Os planos de Deus são cumpridos porque Deus tem uma estratégia para os próprios planos. As coisas não acontecem por um acaso. Tudo acontece por um motivo. Na sua vida é assim também. E hoje, eu queria abordar com vocês a história de José. A estratégia que Deus deu a José quando ele foi colocado governador do Egito. Se todos não conhecem a história de José, eu vou lembrar para vocês como que aconteceu. José era o filho mais novo, então, era o filho mais novo de Jacó, de vários irmãos. Ele teve um sonho de que ele ia ser colocado em condição de importância, em posição de importância, de autoridade, perante os irmãos e perante os pais. Os irmãos, então, diante daquele sonho, já não gostavam tanto de José, porque o pai puxava o saco de José, o pai era mais amigo de José do que dos outros filhos, gostava mais de José. Então, os irmãos, aproveitando uma situação que José vai ao campo, atrás dos irmãos, atrás do rebanho, pegam José e vendem José como escravo. E aí José, que teve esse sonho aos 17 anos, é vendido como escravo. Alguém que sonhava em ter uma posição de autoridade, agora se torna um escravo. E como escravo ele é levado ao Egito. Lá no Egito, ele é vendido como escravo para a casa do capitão da guarda, de Potifar. E lá na casa de Potifar, ele prospera, se sobressai no meio dos outros servos. Potifar coloca ele como administrador dos bens de Potifar. E ele começa a administrar os bens de Potifar, e ali ele se depara com a esposa de Potifar, que começa a seduzi-lo, e ele fugindo da tentação, até ser acusado injustamente, e aí vai preso, vai para a prisão. O homem que tinha um sonho de ter uma posição de autoridade, além de escravo, agora era prisioneiro. E ele vai para a prisão. E aí lá na prisão ele começa também a se sobressair junto dos presos. E aí cai na graça do carcereiro. O carcereiro então coloca ele numa posição de responsabilidade perante os outros presos. Ele passa a ser responsável pela prisão ali internamente. E lá na prisão ele conhece 2 outros presos que eram oficiais de Faraó, e faz amizade com aqueles presos ali, cria um relacionamento com eles, e aí interpreta os sonhos daqueles 2 oficiais, e aqueles oficiais são libertados, um morre, o outro volta ao serviço de Faraó, e anos se passam, Faraó tem sonho, e então Faraó busca a interpretação do sonho, não acha ninguém que possa interpretar. Um dos oficiais lembra de José. Faraó manda trazer José da prisão. José interpreta o sonho de Faraó. Quem lembra do sonho de Faraó? 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas cheias, 7 espigas mirradas. 7 anos de fartura, 7 anos de seca. José interpreta o sonho de Faraó. E aí começa a história de José, governador do Egito. Você abre a sua Bíblia comigo, lá em Gênesis, no capítulo 41, no versículo 37, nós vamos ler o início de José como governador do Egito. O que aconteceu? Como foi? A história até aqui eu contei para vocês. Daqui em diante nós vamos ver então, no capítulo 41, no versículo 37. Vamos voltar um pouquinho, vamos começar do versículo 33, que é onde termina a história que eu acabei de contar. Está lá no versículo 33. Depois que
Depois que José interpreta o sonho de Faraó, ele vai dar um conselho para Faraó. Ele fala assim, ó: procure agora, ó Faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O Faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do Faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano de José pareceu bom ao Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e de todo o meu povo, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, Faraó tirou do dedo o seu anel selo e colocou no dedo de José. Mandou-o vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O Faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Vamos até aí só por enquanto. Então José, ele interpretou o sonho de Faraó e deu um conselho para Faraó. De onde veio esse conselho de José? O conselho de José veio da experiência que ele tinha, do Espírito Santo que estava nele. A inteligência de José estava, a fonte da inteligência de José estava no Espírito Santo que habitava nele. Quando ele é questionado se ele sabia interpretações, ele disse que ele mesmo não, mas o Deus que ele servia sabia interpretações, né? Porque ele sabia de onde vinha o conhecimento, ele sabia onde era a fonte. Então, diante desse conhecimento, diante dessa sabedoria que o Espírito gerava na vida de José, para administrar lá primeiro a casa de Potifar, e depois agora, com aquela experiência que ele teve lá, saber como dar um conselho certo para Faraó, diante das circunstâncias, né, do anúncio de uma crise. E aí ele soube de onde tirar esse conhecimento e dar um conselho. E com base nesse conselho que ele deu, ele foi eleito por Faraó para ser governador do Egito. Nós temos, querido, que entender que a sabedoria que a gente possui vem de Deus. Que o que a gente precisa de conhecimento, Deus vai gerar no nosso coração, mas nós temos que buscar na fonte certa. Nós temos que nos alimentar no lugar certo. Nós temos que dar espaço para o Espírito certo ministrar no nosso coração. Quem tem ministrado no nosso coração quando o assunto é administrar a nossa vida? Quem tem definido qual é a sua prioridade? O mundo ou Deus? O Espírito Santo de Deus? Quem tem sido o norte das suas decisões? Em quem você tem buscado inspiração? Na vontade da sua carne ou no seu espírito? Faraó reconheceu o Espírito de Deus em José. Foi por isso que Faraó colocou José na posição de governador. Ele não viu em outra pessoa o que ele via em José.
Ele não conseguiu enxergar no reino dele, que era cheio de conselheiros, cheio de pessoas importantes. Egito era um reino grande naquela época. Mas Faraó não conseguiu enxergar ninguém no reino que tinha o que José tinha, o Espírito de Deus. Não há ninguém no mundo que tenha o que você tem. Não há ninguém no mundo que tenha o Espírito de Deus que tem em você. Então você tem que se destacar. Você não pode ser mais um. Quando você estiver diante de uma oportunidade, você tem que ser destaque. Tem Deus dentro de você. Tem algo de Deus em você. O Espírito de Deus habita na sua vida. Então, quando você estiver diante de uma oportunidade na sua vida, querido, você tem que deixar o Espírito Santo florescer em você, se revelar através de você. Porque nesse momento, quando isso acontecer, o mundo vai começar a te enxergar de forma diferente. Talvez aquela pessoa que está numa posição maior que você, vai te enxergar de uma forma diferente, que até então ele não te enxergava. José até então era um prisioneiro, escravo e prisioneiro. E aí de escravo e prisioneiro ele salta para governador, porque mesmo sendo escravo e prisioneiro, ele tinha o que ninguém mais tinha no reino de Faraó, que era o Espírito de Deus. E você tem esse Espírito. Como que você tem vivido a sua vida e se relacionado com esse Espírito que habita em você? Você tem deixado isso florescer na sua vida? As pessoas enxergam isso na sua vida? As pessoas, os seus clientes, os meus clientes, o seu patrão, a sua família, os seus vizinhos enxergam na sua vida alguém que tem um conhecimento diferente, alguém que tem a solução para um problema? Ou na hora que acontece um problema, você é a última pessoa que eles se lembram para resolver o problema? Queridos, você, se você é um profissional liberal, se você é um empreendedor, quando a demanda pelo seu serviço aparece, você tem que ser a primeira pessoa que o seu cliente lembra. Porque você tem que ter o diferencial que o seu cliente procura. O mesmo serviço que você presta, muitas pessoas prestam. O mesmo serviço que José prestava, que era decifrar sonhos, outros prestavam. Só que ninguém conseguiu interpretar o sonho de Faraó. Mas tinha pessoas que interpretavam o sonho porque elas foram chamadas até a presença de Faraó para interpretar o sonho dele, mas não conseguiram. Então tem pessoas que fazem a mesma coisa que você faz. Tem pessoas que vendem o mesmo produto que você vende. Tem pessoas que prestam o mesmo serviço que você presta, mas igual ao seu não pode ter, porque o seu serviço é prestado por um filho de Deus, por alguém que tem o Espírito Santo dentro dele. E você não pode esquecer disto. Você tem que ser o melhor naquilo que você se propõe fazer. Essa primeira estratégia de José, de ser solução, de ter uma palavra de solução, que ele buscou em Deus, foi o diferencial na vida dele, foi o que tornou ele de escravo, prisioneiro, a governador. E aí, queridos, tem um outro ensinamento que eu gostaria de compartilhar na vida de José. Depois que José é empossado nessa posição de governador, depois que ele atinge o lugar onde ele tinha sonhado atingir, que era ser alguém de autoridade na terra, ele não se conforta com isso, ele não se acomoda com isso. O primeiro passo de José, quando ele é estabelecido governador, é sair para conhecer toda a terra do Egito. Conhecer tudo aquilo que estava colocado sobre as suas mãos para que ele administrasse. Conhecimento. Você conhece aquilo que Deus te deu para você administrar? Você conhece a respeito da profissão que você exerce? Você conhece o produto que você vende? Você conhece? Ou você quer vender algo que você nem sabe como se usa, quer prestar um serviço mais ou menos, se você não sabe como a forma correta de prestar o serviço? José foi conhecer toda a terra do Egito, ele foi conhecer aquilo que tinha sido colocado na mão dele.
Conhecer é o primeiro passo para uma estratégia vitoriosa. Não tem como você agir sem conhecer qual é o seu desafio. Não tem como você agir sem conhecer os seus recursos. Qual é o recurso que tem na sua mão? Com base em que eu vou agir? Com base em que eu vou traçar o meu plano? O que eu tenho na minha mão para fazer, o que eu preciso fazer? Qual é o potencial dessa terra? José foi conhecer, foi saber qual era o potencial da terra do Egito, como funcionava, onde eram os lugares de plantio, onde eram os lugares de armazenamento, o que precisava fazer. Eu creio que José saiu para conhecer a terra do Egito, já pensando no plano que ele iria elaborar com base no conselho que ele tinha dado, de armazenar a colheita dos anos de fartura. Então ele já saiu com a visão boa de olhar o lugar onde era a melhor colheita, ver o caminho, né, a logística para aquela colheita chegar até os pontos de armazenamento, ver se os lugares de armazenamento estavam em condições de receber aquela colheita que viria de fartura, para conservar a colheita durante os anos de seca, de escassez. Temos que conhecer o nosso negócio, né? Quem é dono do próprio negócio tem que saber todo o processo de produção, todo o processo de criação, todo o processo de venda do próprio negócio. Não quer dizer que tem que executar tudo sozinho. José, creio eu, não construiu nenhum silo, não plantou nenhuma semente. Ele só organizou como que as coisas iam acontecer. E você precisa organizar. O governo da sua vida é de Deus. Amém? Deus governa nossas vidas. Mas Ele colocou na sua mão o poder de decisão, de definir o próximo passo, de traçar o próximo passo, de escolher entre as possibilidades. E você pode fazer isso ou você pode se omitir de fazê-lo. E aí, quando a gente se omite, outros vão escolher por nós, ou nós vamos ficar parados no tempo. Não vamos avançar. Então, para escolher, para tomar decisão, o primeiro passo é conhecer qual é o seu recurso, como você está, o que você já tem em mãos, o que você vai precisar fazer, o que você vai precisar conseguir para dar o próximo passo. Conheça como está a sua empresa, faça um check-up da sua vida. E aí não serve só para você que é empresário, que é profissional liberal, serve para todo mundo, né? Todos temos sonhos, todos temos desejos. Eu quero trocar de carro, eu quero uma casa própria, eu quero fazer uma viagem. Tudo isso, querido, precisa ser planejado. Você tem que ver o que já tem com você de recurso para realizar todos esses desejos. Né? Não é ficar sentado esperando ganhar uma viagem na rifa, ou ganhar um dinheiro na loteria, nem sei, né, se realmente esse negócio de loteria funciona. Eu acho que não deve ser muito correto esse trem de loteria, não, porque eu nunca conheci ninguém que ganhou. E eu conheço um monte de gente que joga, mas nunca conheci ninguém que ganhou. Então, comece a planejar. Qual é o próximo passo da sua vida? O que você já tem para dar esse passo? O que você precisa ter para dar esse passo? Conheça e comece a planejar. O segundo passo, querido, que eu tiro aqui da história de José, é que bons resultados vão acontecer. Foram 7 anos de fartura. Bons resultados vão acontecer, mas você não pode se iludir com os bons resultados. Você não pode ficar soberbo com os bons resultados. Bons resultados vão acontecer. E o que diferencia alguém de sucesso com um fracassado, com um falido, é como você gerencia os bons resultados. Quando um bom resultado vem à sua vida, como você gerencia isto? Como você se comporta diante de um bom resultado? Você se comporta de forma dissoluta, começa a gastar, a esbanjar, ou você se preocupa em administrar aquele bom resultado,
para fazer aquilo render o máximo possível. Porque, queridos, bons resultados virão. Vão vir fase boa. Numa empresa, né, quem lida com o comércio sabe que o comércio, né, qualquer comércio, tem épocas do ano que é melhor, tem épocas do ano que é pior. Na nossa vida, tem épocas que a gente está mais ativo, mais produtivo, na igreja, nos nossos relacionamentos, na nossa família, e tem épocas que a gente está mais introspectivo, mais parado. Mas na hora que você está mais ativo, como que você administra essa energia que Deus te coloca? Como que você faz? Você aproveita esse tempo de abundância de energia para realizar tudo aquilo que você precisa fazer, ou você desperdiça essa energia com coisas que são desnecessárias? Temos que aprender a administrar a fartura. Nós não podemos gastar de forma dissoluta, nós não podemos esbanjar o que nos sobra. Porque, queridos, no reino de Deus nada sobra. Não tem sobra no reino de Deus. Tudo que é gerado no reino de Deus tem um propósito. Nada fica perdido. Se Deus te deu um recurso além do que era na sua necessidade, talvez Ele está te dando uma oportunidade de semear. Talvez Ele está te dando uma oportunidade de crescer em alguma área. Se Deus gerou uma receita diferente na sua empresa, talvez é para você tirar da gaveta aquele plano de expansão que você tinha. De você dar um aumento para os seus funcionários, para que eles sintam mais felizes, produzam melhor. Época de fartura precisa de bons administradores. Eu chego a falar que é mais importante um bom administrador na época de fartura do que um bom administrador na época de escassez. Porque quando não tem nada para administrar. Vai administrar o quê? Agora, quando tem muita coisa, se você não for um bom administrador, você se perde e acaba ficando em falta no futuro, mesmo tendo recebido o recurso. E José entendia disto. Ele se preparou e começou a traçar o seu plano na época de fartura. O núcleo do plano de José, para conquistar o que ele iria conquistar na frente disto, foi traçado, se desenvolveu na época de fartura. Ele começou a armazenar tudo que sobrava, ele colocou metas para armazenar, colocou um percentual a ser armazenado, e aquilo foi sendo feito, foi sendo cumprido, e quando chegou no final dos 7 anos de fartura, ele estava preparado para enfrentar os 7 anos de escassez. Nós temos que ser assim também, queridos. Nós não podemos ser pegos de surpresa. Deus nos dá recursos, Deus nos dá provisão para que você não seja pego de surpresa pelas coisas que vão vir, para que você tenha recursos para suportar os dias maus. Vão ter dias maus? Vão ter dias maus. Mas o que Jesus nos garante? Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Temos que ter essa mentalidade, administrar a fartura, guardar o que excede, saber conduzir e esperar a hora certa para agir. É o terceiro passo. José esperou a hora certa para começar a agir. Se você vê aí no capítulo 41, no versículo 56 em diante, você vai ver que os 7 anos de fartura terminaram e começaram os 7 anos de escassez. E José não começou imediatamente a distribuir para o povo aquilo que ele tinha guardado. Por quê? Porque o povo também tinha guardado. Porque o povo também sabia que viriam os 7 anos de escassez. E o povo também tinha gozado de 7 anos de fartura. Então ele esperou o momento certo para agir, para colocar em prática o plano dele. Então, durante um tempo, o povo foi gastando todas as reservas e José esperando, até que o momento que as reservas do povo terminassem. E aí ele foi a única pessoa na terra do Egito que tinha acesso aos recursos que todo o povo tinha necessidade, que era o alimento. Você,
na sua vida, como que você age diante das circunstâncias? Você é uma pessoa que age, depois pensa, ou uma pessoa que pensa para depois agir? Você age de forma consciente ou você reage às coisas que acontecem ao seu redor? É por impulso. Como que você faz com a sua vida? Como que você faz na sua empresa? Você reage por impulso ou você age de forma planejada e pensada? Nós não podemos agir por impulso. O impulso é algo que vem da nossa carne, daquele desejo da carne, que nos leva a fazer aquilo que a gente não quer. É o impulso. É aquilo que Paulo fala. O que eu não quero, isso eu faço. Porque é o impulso da carne. É o desejo da carne. Quando a gente para e pensa e reflete, aí o nosso espírito entra em ação, e o nosso espírito, ele está ligado com o Espírito Santo de Deus, então ele recebe do Espírito Santo de Deus uma direção, e aí a gente para ouvir o Espírito Santo de Deus, e ele vem e nos dá a direção para agir. Então você já ouviu aquela história? Está com raiva? Conta até 10. Pega a primeira reação e joga fora. O que é isso? Isso é esperar o momento certo para agir. Não gastar energia no momento errado. Não desperdiçar recursos no momento errado. E José sabia fazer isso. Ele esperou o povo consumir tudo que tinha guardado, para depois começar a oferecer, a negociar as reservas que ele tinha feito para Faraó. E aí, sabe o que aconteceu, queridos? Sabe o que aconteceu? O povo começou a entregar primeiro para José a prata, os bens, os tesouros, né? E aí chegou um momento que José tinha toda a prata do Egito. Não existia mais dinheiro, né? Que a prata era o dinheiro na época. Não existia mais dinheiro em circulação, porque todo o dinheiro estava sob o poder de José. E aí o pessoal, os egípcios, para não morrer de fome, começaram a entregar para José os pertences, os rebanhos. E foram entregando os rebanhos, trocando por alimento, foram entregando, e chegou no momento que todo o rebanho do Egito estava sobre as mãos de José. E aí, não tinha mais rebanho, não tinha mais dinheiro, não tinha mais prata. O que os egípcios tiveram que entregar? As terras. As terras e as próprias vidas, e passaram a ser servos de Faraó, e as terras de todos eles foram entregues para Faraó, para a administração de José, porque José esperou o momento certo para agir. Se você esperar o momento certo para agir, diante de uma circunstância, você vai chegar no melhor resultado. Você não vai chegar num resultado mais ou menos, você não vai chegar numa solução meia boca, você vai chegar na melhor solução. Você vai alcançar o melhor resultado. E o melhor resultado, nesse caso aqui, foi que José passou a ser governador, não só sobre a terra do Egito, que pertencia a Faraó, mas sobre toda a terra, que tinha outros donos. Tudo aquilo agora era de Faraó, porque José esperou o momento certo para agir. Você tem que esperar o momento certo para agir na sua vida. Não é, queridos, não é agir tarde demais, é momento certo. É hora certa, é ter o tempo correto, não é deixar para depois o que você pode fazer hoje, o que é para ser feito hoje, é fazer hoje o que é para fazer hoje, não é fazer antes, não é fazer hoje o que é para fazer amanhã. Palavra de Deus também, cada dia o seu próprio mal, né? Não se preocupe com amanhã, cada dia tem o seu próprio mal, faça hoje o que você precisa fazer hoje. Não se desespere, não se antecipe em agir de forma impensada. O quarto passo, o quarto ensinamento que eu retiro dessa estratégia toda que José traçou para alcançar o objetivo dele, foi estabelecer metas. Ele colocou metas para o povo cumprir. Ele queria 1/5, 20% da produção para ser armazenada. Era o mínimo aceitável. E ele começou a recolher aquele 1/5. Penso que ele deve ter recolhido muito mais, que os anos de fartura foram tão grandes que a palavra de Deus vai dizer que em certo ponto, em certo
versículo que José parou de contar a quantidade de trigo que ele tinha armazenado, porque não tinha número para ilustrar a quantidade. Ele não conhecia um numeral que ilustrasse a quantidade que tinha armazenado. Então ele parou de contar. Então eu penso que não foi só um quinto, deve ter recolhido mais do que um quinto, mais do que 20%, porque deve ter produzido tanto que ele pôde aumentar essa cota. Mas ele tinha uma meta. E a gente precisa ter meta. Eu preciso saber aonde eu quero estar daqui um mês, aonde eu quero estar daqui 6 meses, aonde eu quero estar daqui 1 ano. Sabe por quê? Porque 1 mês chega, 6 meses chega e 1 ano chega, e se eu não traçar meta, eu não saio do lugar. Eu vou ficar no mesmo lugar. Eu vou estar fazendo a mesma coisa. E eu penso que o reino de Deus não serve para aqueles que querem ficar acomodados. O reino de Deus é um reino de avanço. A palavra de Deus é uma palavra viva, ela se renova todos os dias. Então não é para acomodado, não é para quem gosta de ficar com o braço cruzado, esperando a morte. Você foi feito filho de Deus aqui na terra, Jesus desceu, pagou o preço de sangue pela sua vida, e para que você vivesse aqui na terra o reino de Deus. Jesus disse, é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus é um reino de prosperidade, de paz, de justiça e de alegria. É um reino de conquista. Você tem que ter conquistas na sua vida. E como medir essas conquistas? Como alcançar essas conquistas? Traçando metas, traçando objetivos. Aonde eu quero estar? Eu quero, daqui 1 ano, ser um presbítero. Como que faz para ser um presbítero? Presbítero, primeiro eu tenho que ter uma célula, né? Eu vou abrir uma célula. Então, como que eu faço para abrir uma célula? Eu tenho que fazer escola de servos. Então, amanhã eu vou matricular na escola de servos, porque a escola de servos é um curso que dura em torno de 6 meses. 6 meses. Daqui a 6 meses, eu vou estar preparado para abrir a minha própria célula. Mas eu já vou entrar numa célula, vou me prontificar a ser um co-líder, porque eu quero ter a minha célula. A minha meta é daqui a 6 meses abrir a minha célula. E aí eu começo a trabalhar em prol disto. E aí passa-se os meses, chega a formatura da escola de servos, eu já estou credenciado a ser um líder de célula, eu já sou co-líder da célula, eu já tenho lá as pessoas que eu estou discipulando de forma direta, e aí agora eu posso já multiplicar e ter a minha própria célula. E aí o meu sonho maior, que é ser um presbítero, já está mais perto, agora eu já sou líder de célula. E é assim que funciona. Eu quero comprar um carro, mas eu não tenho nenhuma bicicleta, como é que eu vou fazer? Começa a trabalhar. Procura saber quanto custa o carro, vê quanto que você ganha, como que você vai fazer para equalizar esses 2 valores, transformar o tanto que você ganha no tanto que precisa para comprar um carro. Eu vou ter que financiar? Para financiar como é que faz? Eu vou ter que ir lá no banco, olhar, não, eu vou fazer um consórcio, então eu vou começar a planejar, que daqui a 2, 3 anos eu já vou ter o dinheiro para comprar um carro. Trace metas. Sem metas, sem objetivos, a gente é iludido pelo tempo e ficamos parados no mesmo lugar, pensando que estamos avançando, mas não estamos, porque a gente não tem uma referência para medir o nosso avanço. Trace metas. José traçou metas, e através dessas metas ele conseguiu atingir o objetivo dele, que era reunir recursos suficientes para enfrentar e vencer o tempo de crise, o tempo de escassez. Um quinto ensinamento que eu tiro também da vida de José, e esse ensinamento é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que, assim como eu, são profissionais liberais, que vivem do serviço prestado ou do produto que fabrica, e na maioria das vezes, a melhor propaganda é o boca a boca. Eu sou advogado, eu não posso fazer propaganda em mídia, jornal, panfleto, essas coisas, anúncio, eu não posso fazer. Mas o boca a boca eu posso. A boa referência de um cliente bem atendido é a ferramenta que eu tenho para conquistar um novo cliente. O relacionamento que eu tenho com um amigo, com um conhecido, com um parente, é o que me traz os meus clientes. Também, além de estar à disposição daqueles que passam pela minha porta. Mas
A minha maior fonte de novos clientes é o relacionamento, é a interação com as pessoas que vão me indicar. E você? Como que tem sido o seu network? José fez network, querido. Há, 3.000 anos atrás, eu acho que é mais ou menos um tempo desse, né, que foi 400 anos de escravidão, depois teve o reinado, os reis, depois vieram Davi, depois veio, então deve ter uns 3.000 anos, né, da história de José até hoje. Então, há 3.000 anos atrás, José fez um network. Aí a gente vê a network é a ferramenta da atualidade. Não é. Ele teve um relacionamento com os oficiais de Faraó que estava preso lá com ele. E aí quando ele revelou o sonho do oficial, ele viu que o oficial ia ser liberto. Ele falou assim, olha, quando você sair daqui, você lembra de mim. O que você fala para o cliente seu quando você termina o atendimento? Lembra de mim. Precisar de alguma coisa? Estou à sua disposição. Se conhecer alguém que estiver precisando, igual você precisou do meu serviço, me indica. Você alimenta esses relacionamentos? Ou você é uma pessoa que visa só aquela venda imediata? Eu costumo falar com o pessoal lá do meu escritório o seguinte, que lá no escritório a gente tem clientes parceiros. Né? Eu não atendo o cliente olhando apenas para a demanda que ele me trouxe. Eu atendo o cliente olhando para o relacionamento que eu vou gerar com aquela pessoa, que talvez através desse relacionamento vai gerar frutos maiores do que propriamente aquele problema que levou ele até a minha presença. E foi assim que José olhou para o oficial e não enxergou no oficial uma pessoa que queria decifrar um sonho. Ele enxergou no oficial uma pessoa que poderia tirar ele dali, falar dele para Faraó. Ele olhou para o oficial, não, eu vou tratar esse cara bem, eu vou fazer aqui a interpretação do sonho dele, não vou cobrar nada, porque eu estou preso igual ele não vai ter nada para me pagar, mas eu vou gerar um relacionamento com ele, ao ponto de que, em algum momento, ele vai ter a oportunidade de lembrar de mim, e através dele eu vou conseguir a minha passagem de saída dessa escravidão. Então, gera relacionamento. Você eu não sou empresário, eu não empreendo, eu não faço nada, eu trabalho, carteira assinada, eu sou empregado. Gere relacionamento, que talvez vai ter uma outra empresa precisando de um profissional como você, e você vai ser lembrado. E aí vai ter uma oportunidade melhor que você tem hoje. Então, gere relacionamento, alimente esses relacionamentos. Né? Aprenda a se relacionar com as pessoas. Isso está saindo de uma pessoa que é extremamente fechada. Eu sou um cara difícil. Eu sou um cara, assim, não difícil de se relacionar, mas difícil, assim, no ponto que eu me sinto bem sozinho. Eu fico em casa tranquilamente, um dia inteiro, sem conversar com ninguém, isso não me aflige. Tem pessoas que precisam conviver com outras pessoas, eu já não tenho essa necessidade. E eu me forço a ter relacionamentos, porque eu sei a importância que eles têm para a minha vida e para o meu negócio, e para o propósito de Deus para mim. Então, ter relacionamentos, tenha network, tem pessoas que vão se lembrar de você, pessoas que vão te indicar, pessoas que vão te ter como referência, para falar assim, não, você está precisando de um doce, ou de uma lembrança para a sua festa de aniversário? Lá na minha igreja tem a irmã Isabela, ela faz uma pipoca sensacional, que é o telefone dela aqui. Você está com dor na coluna? Lá na minha igreja tem um quiroprata, que o cara destrava a coluna, distorce tudo, tá dobrado e desdobra. Ele resolve o problema. Vou te dar o telefone dele. Seja referência para as pessoas que você tem relacionado com elas. Não adianta relacionar e deixar uma má impressão, porque a propaganda negativa, ela é 10 vezes mais eficaz do que a propaganda positiva. Todo mundo gosta de ouvir uma história triste, né? Uma notícia ruim. Tanto é que os jornais só noticiam coisas ruins. Dificilmente você vai ver no jornal uma boa notícia, porque as pessoas se ligam em descobrir em saber coisas tristes, né? Problemas. Então, quando uma pessoa vai falar mal de você, vão ter 10 ouvidos ouvindo. Talvez, quando a pessoa começar a falar bem de você, só um ouvido vai prestar atenção. Então, a propaganda positiva, ela
tem 10 vezes menos força que a negativa. Então, não dê oportunidade para que as propagandas negativas sejam feitas a seu respeito. Não gere maus relacionamentos. Não trate seu cliente, não trate as pessoas de qualquer jeito. Seja referência naquilo que você faz, para que você seja lembrado no momento certo e que você possa, então, receber aí oportunidades melhores. Então, fazer network, gerar relacionamentos é muito importante. E o 6º passo, para me encerrar, é enxergar na crise uma oportunidade. Repare que eu não falei enxergar a crise, porque aquele que enxerga a crise já está enxergando o errado. É enxergar na crise a oportunidade. Na crise você só enxerga a oportunidade. Esquece, deixa a crise de lado. Não fica olhando para ela não, olhe para a oportunidade. Porque se você se concentra em olhar na oportunidade e procurar oportunidades nesse momento de escassez, você vai encontrar. Vai encontrar. Quem já ouviu aquela máxima que enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenço? É verdade. Para toda necessidade, vai ter alguém para suprir. E se você ficar olhando para a necessidade, talvez não vai ser você que vai ter o que é necessário para suprir aquela necessidade. Você tem que se concentrar nas oportunidades, não na crise, não no problema. Se concentra na solução. Quem é a solução? É Cristo. Quem vai te dar a solução? Quem vai te fazer enxergar as oportunidades? Quem vai ser o colírio para o seu olho, para que você enxergue a oportunidade no meio da crise? O colírio para o nosso olho é a fé que a gente tem em Deus. Quando eu ando e vivo a minha vida com a certeza que existe um Deus, que esse Deus é o meu Pai, é o meu Criador, é o meu Redentor, é o meu Salvador, é que cuida, que faz todas as coisas acontecerem para o meu bem, assim como a palavra dele diz. Quando eu tenho isso em mente, e eu começo a caminhar, e vem um período de escassez, eu começo a procurar dentro da escassez, o refrigério que Deus vai colocar, a oportunidade que Deus vai me dar, a bênção que Ele vai deixar ali pronta, preparada para mim, porque eu já tenho a certeza, eu tenho a fé que o meu Deus não vai me abandonar, que o meu Deus é fiel. Então o colírio para o nosso olho, diante da crise, é a nossa fé. Se você está enxergando crise, comece a ver como anda a sua fé em Deus. Será que realmente você está tendo fé no Deus que você diz servir? Será que realmente o Deus que você serve é aquele Deus poderoso que a Bíblia diz que Ele é? Dono de todas as coisas? Ou é um Deus que é menor que a crise que você está vivendo? Então, se você tem fé nesse Deus, se você acredita que Deus é poderoso, como a Bíblia relata que Ele é, e de fato Ele é, e sua fé nesse Deus, essa fé começa a limpar suas vistas, e no meio de toda a confusão que possa estar acontecendo ao seu redor, você vai enxergar as bênçãos de Deus, você vai enxergar as oportunidades que Deus vai colocar na sua frente, para que você saia daquele lugar, mas não saia de qualquer forma, saia daquele lugar honrado, sai daquele lugar vitorioso, igual José. José saiu da cadeia, da prisão, da escravidão, e virou governador. Foi honrado, porque enxergou em todo momento o Deus que ele servia. E você quer ver a prova disso? Abra sua Bíblia comigo, lá em Gênesis 45, no versículo 5. Gênesis capítulo 45, versículo 5. Nessa oportunidade, José já tinha reencontrado com os irmãos. Nessa oportunidade, ele já tinha se revelado para os irmãos já sabiam que ele era o governador do Egito. E aí, ele conversando com os irmãos estavam ainda arredios com ele, porque agora ele era governador, e aqueles mesmos irmãos eram os que tinham vendido ele como escravos. E aí ele fala para os irmãos, versículo 5, agora não se aflinjam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Então mesmo
das circunstâncias ruins, José enxergou o agir de Deus na vida dele. José não ficou chorando, agora eu sou escravo, meu irmão me vendeu, ficou guardando mágoa. Ele procurou enxergar toda a situação que aconteceu na vida dele como um propósito de Deus, como o cuidado de Deus. Ele teve em mente, ele teve fé de que Deus, o Deus dos pais dele, os Deus que ele servia, não tinha abandonado ele. E o grande problema do cristão, quando vem a época de crise, é justamente esse: achar que Deus te abandonou. Deus não abandona ninguém. Somos nós que abandonamos Deus. Somos nós que nos afastamos de Deus. Somos nós que, por causa das circunstâncias, deixamos de fazer o que Deus quer e saímos da presença dEle. E aí, para vencer, é só permanecer na presença de Deus, é só permanecer com fé nesse Deus que você serve, é só permanecer com essa certeza no seu coração que o Deus que você serve, Ele prepara tudo para o bem daquele que o ama. Você ama Deus? É a pergunta que você tem que se fazer. Eu amo Deus, eu sou fiel a Deus, então eu tenho certeza que esse Deus que eu sirvo não vai me faltar, não vai me abandonar, Ele é comigo e vai ser até o fim. Então, queridos, essa é a palavra que eu queria deixar para hoje, para vocês. Trace estratégias na sua vida. Não viva a sua vida de forma a esperar a sorte ou de forma a ser conduzido pelas circunstâncias. Trace metas. Busque resultados. Queira avançar, queira evoluir, queira progredir. Não se contente com o lugar que você está. Você tem que ser grato por tudo que Deus te fez, mas não satisfeito, porque Ele tem muito mais para fazer na sua vida. Amém? Amém, glória a Deus, né? Palavra de Deus para nossas vidas. Notei algumas coisas que Deus tem falado conosco. Eu penso que Deus tem nos dado oportunidades, queridos. E nós somos realmente uma igreja de empreendedores, como a Isabela falou aqui. Somos mesmo. Deus tem nos dado essa graça, Deus tem nos entregue isso. Eu estava pensando ali, o presbítero Caio ministrando a palavra, eu estava pensando no Espaço Viva, quantos empreendedores já nasceram desse tempo no Espaço Viva. Quantas pessoas tiveram ideias, quantas pessoas se reinventaram para viver aquilo que Deus quer. Tem uma coisa que nós precisamos saber, eu vou terminar rapidinho. Você tem solução para tudo dentro da sua igreja. Eu sempre criei numa igreja como corpo de Cristo, e o corpo de Cristo tem solução para tudo. Nós tínhamos 12 membros, 15 membros, eu já falava isso. A igreja tem solução para tudo. Então, se você quer ajuda nessa área de empreendedorismo, nessa área de administração, procure. O Espaço Viva está lá, os gabinetes estão lá, os presbíteros estão à sua disposição, pede ajuda. Como é que eu faço isso? Esses dias o pastor Eber pegou uma pessoa da nossa igreja e disse para ela: por que você não empreende nessa área? E ele: eu não sei, é porque tal, vamos fazer juntos. Está lá, mentoreando o irmão da igreja, mentoreando, ensinando, faz assim, vira isso aqui, gira isso aqui e tal. Eu faço barba toda semana com o presbítero William, e de vez em quando eu faço isso com você, né, William? Eu falo: faz assim, age assim, responde assim. Nós temos, querido, a graça e o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Não fica sozinho, não. Ficar sozinho é coisa de orgulhoso, de achar que sabe tudo. Se você soubesse tudo, você estava melhor. Eu também estaria melhor. Então eu preciso aprender. Eu posso aprender tudo, ainda vai faltar alguma coisa. A gente aprende todo dia. Mas hoje eu ouvi uma palavra forte. Eu vim de carro com o Keninho. Keninho estava com o meu carro na oficina e ele foi me buscar em casa para ir para o culto. E ele falou para mim assim: bispo, é só obedecer, né? Deixa eu falar uma coisa com você, querido. A obediência é o princípio das coisas. O problema é ouvir e não obedecer. O problema é ouvir e não querer escutar. Se tem alguém que ama a sua vida, se tem alguém que quer o seu bem, esse alguém está na sua igreja. É o corpo de Cristo. É por amor, querido.
que muda? Ontem nós tivemos uma experiência tão forte na LP, e a LP é uma reinvenção. A escola parou. Qual é o recurso do IPE hoje? Zero. Zero. Não tem nenhum recurso. E aí como é que mantém? Como é que tira lá, pinta a parede lá porque deu uma infiltraçãozinha? Como é que paga a luz? Como é que paga a água? Tem que reinventar, ué. Tem que fazer outra coisa. E ontem nós estávamos lá, começamos lá, né, devagarinho, Deus vai dando graça. Uma pessoa passou e ela falou assim, eu fui impulsionado para voltar e entrar aqui. O pastor Heber estava lá com a gente na hora, né? E ela entrou e Deus fez um culto. Deus transformou em um culto. A gente orou junto, abriu o coração, ministramos, liberamos cura, liberamos palavra profética. Uma reinvenção. Agora procure saber, procure ouvir. Muitas coisas nós falamos, porque já viveu alguma coisinha ou outra, faz assim, organiza isso aqui, faz desse jeito, faz dessa maneira, mas não escuta, e aí perde tempo. Estratégia, querido, precisa ouvir e pôr em prática, precisa começar hoje. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus tem dado uma unção a essa igreja, de crescimento, de avanço. Se você ouvir isso, se você acreditar nisso, se não acreditar não tem problema, continua tocando a sua vida, do jeito que você acha que deve, com a força do seu braço, trabalha muito, trabalha até morrer, para deixar alguma coisa para os outros, joia, não tem problema nenhum, mas o meu Deus que trabalha por mim, enquanto eu estou dormindo, não quer isso para mim não, não quer. Eu creio nisso, eu creio na palavra de Deus. Então, o que Deus quer para mim? Se Deus me deu algo para cuidar, eu vou cuidar de algo. Nada pode me atrapalhar a cuidar daquilo que Deus me deu. Se a minha família está me atrapalhando a cuidar daquilo que Deus me deu, eu tenho que ensinar a minha família, porque eu não ensinei minha família do jeito certo. Se os meus filhos estão me atrapalhando, eu tenho que ensinar. Se a minha esposa está me atrapalhando, eu tenho que ensinar a minha esposa, eu tenho que chamar ela e falar assim, olha só, o nosso princípio é esse. Tem que ter autoridade. Tem que saber o que está falando. Agora, se você não quer ouvir, fica difícil. Como é que Deus vai agir na sua vida? Não sei por que Deus está colocando isso no meu coração, mas eu preciso liberar essa palavra sobre a sua vida. Você está no meio de um grande crescimento. Você está no meio de algo grande para acontecer. Eu estou te falando, querido. Sou profeta de Deus na sua vida. Mas você precisa escutar e colocar em prática. Isso que nós ouvimos aqui, que o presbítero Caio pregou aqui, querido, você ouve em qualquer palestra hoje dos grandes nomes de treinamentos aí pelo mundo. Você ouve. Sabe onde que eles tiram esses princípios? Da Bíblia. Pega qualquer livro de autoajuda, qualquer livro de coach, qualquer livro de mentoria empresarial, qualquer livro, eu te desafio a pegar e provar para mim que não tem nada da Bíblia. Não existe. A base é a Bíblia. E nós somos cristãos, evangélicos, conhecedores da Bíblia. O que falta? Falta acreditar no que nós lemos. Falta colocar em prática. Você quer viver um novo tempo na sua vida? De verdade, quer mesmo? Você vai procurar ajuda? Você vai ligar lá e vai pedir ajuda? Porque eu quero um gabinete com o presbítero Isaac, a presbítera Leia, porque o meu casamento tem que mudar, eu preciso mudar o meu casamento. Você tem coragem de fazer isso? Ah, mas meu cônjuge não quer ir, vai sozinho, muda você. Ué. Para de colocar a culpa nos outros, para de dar desculpa, resolve você. É assim que funciona. Ah, eu preciso de ajuda no meu trabalho, no meu empreendimento, pede ajuda. Tem lá o presbítero Caio, tem eu, tem o pastor Heber, tem um monte de gente para te ajudar nisso. Dá certo, querido. Te garanto que dá certo. Agora, faça o que está falando para fazer. O que você precisa? Ah, eu sou mulher, eu preciso de uma ajuda, uma mentoria feminina. Marca lá.
Tem a pastora Carla, tem as presbíteras suas para te ajudar. Eu sou homem, preciso de uma. Como ser homem? Não sei ser homem. Marca lá, ué, aprende a ser homem. Não tem vergonha nenhuma, não. A gente pode aprender as coisas. Faz libertação, faz cura interior, quebra essa capetada da sua vida, que fica te segurando, te amarrando. Para com isso. Querido, é assim que funciona. E libera você, libera para viver. Eu tenho certeza, se eu chamasse qualquer um de vocês aqui agora, pelo que eu estou olhando aqui, para dar um testemunho, como que você chegou na igreja, como você está hoje, você está melhor do que quando você chegou. Tenho certeza disso, porque Deus é bom, querido, porque Deus é forte, porque Deus é misericórdia, porque Deus é Deus. Agora podia estar muito melhor do que nós estamos, porque Deus pode tudo. Você quer? Vamos viver diferente? Vamos pegar o que Deus tem nos dado e vamos fazer crescer? Vamos mudar o que tem que mudar? Vê aí o que você precisa, qual é a área que você mais precisa de ajuda? Pede ajuda. Senta, conversa, confessa os seus pecados. Fala, a minha fraqueza é essa, o meu pecado é esse, eu não estou dando conta, me ajuda. Confessa os seus pecados. Seja fiel. Princípio de prosperidade, dízimo e oferta, não tem jeito, está na Bíblia. Eu tenho dificuldade terrível de falar sobre isso, mas é verdade. Honre as pessoas, honre quem te abençoa, prepare a sua primícia, quem ministra sobre a sua vida, entrega, seja abençoado. Pergunta para quem faz se dá certo, pergunta. Chama de canto e fala, vem cá, você faz, dá certo esse negócio? Pergunta, para quem te abençoa, não precisa ser eu não, quem ministra sobre a sua vida, quem ora por você, quem paga preço por você, honra, vê se não dá certo, querido, estou te falando, porque é princípio bíblico, princípio do reino, nós precisamos aprender, aprenda a economizar, aprenda a guardar, porque tanto ensinamento que nós ouvimos hoje, nós podemos fazer muito melhor. Esse rapaz que entrou ontem na LP, ele citou uns 10 livros, né, pastor Hebe? Você conhece fulano? Eu conheço. Destravou a minha mente. Você conhece fulano? Tem um código. Você conhece fulano? Tal. Foi joia. Você conhece Jesus? Que faz a sua esposa engravidar? Porque não tem livro nenhum que ensina isso. Não. Então deixa eu orar por você aqui. Deixa eu liberar a vida sobre você. Porque o meu Jesus libera a vida. Tudo isso é muito jóia. Mas é o meu Jesus que faz todas as coisas. É o Espírito Santo de Deus que muda a tua história. Nós temos Ele. Amém? Então a gente pode ser mais do que nós somos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Louva a Deus pela vida do presbítero Caio, pela palavra tão poderosa, tão preciosa. Nós vamos viver diferente. Se você tem vontade de empreender, busque ajuda, pergunte, questione, planeje. Se você já tem alguma coisa, junta com alguém, soma força, pede oração, pede unção. Eu cheguei para o bispo Zé Elias, cara, tudo o que eu faço, querido, eu peço a ele. Eu perguntei para ele, estou pensando em fazer isso, o Senhor me abençoa? Te abençoo, filho, então ora por mim. Estamos pensando em começar uma escola, bispo, o Senhor me abençoa, então ora por mim. Estou debaixo da bênção, querido, estou debaixo da bênção. Então não tem luta? Lógico que tem muita luta, estou lutando, você não imagina o quanto, para poder manter, mas não tem como fazer, a coisa aconteceu, isso eu não posso mexer, então tem que fazer de outra forma. Luta vai ter, mas a gente vai vencendo todos os dias, porque basta cada dia o seu próprio mal, e eu venço cada dia, um dia de cada vez. Levanta sua mão para o céu, se você quer receber uma unção de Deus nessa noite, que pode mudar a tua história, mas se você põe em prática, se você pegar tudo, você anotou o que o presbítero Caio falou? Se tivesse uma palestra pagando R$5.000, você tinha anotado.
Mas vai estar gravado no YouTube, vê lá de novo. Anota, escreve, valoriza a palavra de Deus. Pai, eu quero te louvar, Senhor, porque o Senhor é tremendo, a sua palavra é poderosa demais, Pai. Espírito Santo de Deus, como que pode o Senhor revelar sobre as nossas vidas coisas tão gloriosas? E eu quero te pedir perdão, Pai, porque nós sabemos, nós conhecemos, quantas vezes nós ouvimos a história de José, quantas e quantas vezes, desde a escolinha dominical, lá, piquititinho, mas a gente não coloca em prática, a gente perde as oportunidades que Deus tem nos dado. Perdoa a tua igreja, Pai, perdoa a mim, Senhor, perdoa cada um de nós, e agora, Espírito Santo de Deus, continua derramando desta unção que o Senhor tem nos prometido. Eu recebo a palavra da Isabela, dizendo que essa igreja é uma igreja de empresários, de empreendedores. Eu recebo essa palavra, empresários e empreendedores, para mudar essa cidade, para tocar essa região, para ter recurso, para fazer, para avançar, para enviar missionários, para enviar pastores, para abrir igrejas, para salvar vidas. Faz cumprir, Senhor, faz nascer, faz gerar, Pai, e eu abençoo como pastor desse rebanho, Senhor, eu abençoo cada filho teu, cada empreendedor, cada empresário, cada um que tem no coração uma vontade de fazer para o Senhor, seja no seu trabalho, seja, Senhor, na sua atividade, eu te abençoo em nome de Jesus. E eu vou repetir qual é a unção que Deus tem nos dado: uma unção de oportunidades, uma unção de novidade em Deus, de estratégia, de clientes novos, de pessoas novas, de relacionamentos novos. Agora não desperdiça o que o Senhor tem te dado. Abre o céu, Senhor, rasga o céu sobre nós, Deus, rasga o céu sobre a sua igreja, rasga o céu sobre o teu povo, Deus. A tua igreja que não fechou, que manteve firme, que enfrentou o inferno, que não acreditou nas mentiras de Satanás, que esteve todos os dias dizendo: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Honra a tua igreja, Deus. A tua palavra fala que nós fazemos provas de ti, e nós estamos dando prova do Senhor nessa hora. Espírito Santo de Deus, cada oferta, cada dízimo, cada momento trabalhado, cada plantão da diaconia, cada plantão do louvor, cada plantão da comunicação, cada vez que abrimos e fechamos, cada vez que organizamos, que limpamos, que contamos, que administramos, que pagamos, Deus, como semeadura, Senhor, honra a tua igreja, Pai, e libera uma unção de crescimento sobre o teu povo. Libera uma unção de crescimento sobre o teu povo, libera uma unção de crescimento sobre a tua igreja, Pai. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor quer fazer, eu sei que está no teu coração, o Senhor tem nos mostrado isso. Então eis-nos aqui, Pai. Você pode falar para o Senhor: eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Pode fazer comigo, pode me usar, pode fazer como o Senhor quer. Fala com o Senhor, se disponibiliza. Fala: pode me revelar, eu vou cuidar bem. Pode trazer as ideias para a minha mente, eu vou administrar bem, eu vou cuidar bem. Eu vou ser responsável pelo que o Senhor me der. Eu te abençoo em nome de Jesus, na autoridade do nome de como teu pastor, eu libero esta palavra sobre a tua vida, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Amém, aleluia. Deus possa te conduzir em segurança à sua casa, que o Senhor possa se revelar todos os dias sobre você, a nossa oração em nome de Jesus. Amém.